Bem-vindo de volta para ouvir mais relatos macabros que recebemos em nossa DM do Instagram. Pedimos o seu like e a inscrição no canal. Eu agradeço a confiança de cada um de vocês que compartilham conosco suas histórias. Nomes e locais serão mudados por questões legais. Coloque seu fone de ouvido e tente não se borrar de medo com as experiências sobrenaturais que você vai ouvir a seguir. O prédio abandonado. Enviado por Jorge. Então, galera, meu nome é Jorge, natural do Plano Piloto aqui em Brasília. Vocês sabem, a capital do país tem essa fama de cidade planejada, tudo certinho, né? Mas deixa eu contar pra vocês uma história que vai mostrar que até na mais organizada das cidades que eu conheço, o inexplicável pode encontrar um lugar para chamar de lar. Aconteceu uns 5 anos atrás, quando eu estava ralando como segurança noturno de um prédio que tinha sido largado no meio do setor bancário sul. Aquele monstro de concreto, vidro e aço ficava ali, esquecido entre as agências bancárias e os órgãos governamentais. O prédio tinha sido desocupado por causa de um rolê de dívidas e falências, e eu fui contratado para cuidar do lugar para evitar que vândalos ou sem-tetos tomassem conta. Nunca fui muito de ter medo de trabalhar à noite, eu até curti a tranquilidade. Tenho credencial em segurança armada, então pouca coisa me coloca medo de verdade. Mas aquele lugar tinha uma energia diferente. Logo na primeira noite, percebi que eu não estava completamente sozinho naquele prédio. E nem eram ratos ou baratas que eu tô falando. Eram sons estranhos, barulhos de passos nos corredores vazios, ecos distantes que pareciam vir das profundezas do prédio. Às vezes, eu jurava ouvir uma risada abafada, como se alguém estivesse se divertindo à minha custa. Se eu soubesse o que estava prestes a descobrir, talvez tivesse arrumado outro trampo. Mas a grana estava curta e eu precisava segurar aquela onda. Então eu resolvi investigar, descobrir de onde vinham aqueles barulhos todos. E amigos, eu não estava preparado para o que eu encontrei. O começo foi tranquilo, na real. O lugar era meio assustador. Claro, pela escuridão e barulhos estranhos, mas eu já tinha pegado outros serviços parecidos e aquilo não me apavorava completamente. No prédio, éramos 3 seguranças, cada um no seu turno. Eu pegava a madrugada, das 10h30 às 7 da manhã. Tiago fazia o turno da tarde e o velho Antônio ficava pela manhã. Antônio era um coroa bem-humorado, veterano de segurança, mas até ele tinha preocupação quando falava do prédio. Jorge, esse lugar tem alguma coisa de errado, meu filho, fica ligado. Ele me disse no primeiro dia, com uma seriedade que eu não estava acostumado a ver nele. Conversei com o Tiago sobre isso e ele me olhou com uma expressão estranha. Disse que também tinha ouvido coisas, mas preferia não comentar, porque falar de coisa ruim atrai coisa ruim. Eu respeitei, claro, mas eu não tinha essa mesma opinião. Aquilo era real e eu, curioso que só, ia descobrir o que era. Então, numa noite de sexta, decidi me armar de coragem e descobrir de onde vinham aqueles sons assustadores, pois durante as rondas eu só passava dos corredores principais e só no andar do térreo. Iniciei pelas partes mais baixas do prédio, pelo subsolo, que era uma garagem interna. Pensei comigo, se for para dar ruim, que seja de primeira, melhor começar do pior lugar. A lanterna iluminava apenas uma pequena parte do lugar, pois a energia estava cortada e o gerador funcionava somente no térreo, onde nós, seguranças, ficávamos. Por incrível que pareça, eu não ouvi nada fora do normal ali. Apenas o eco dos meus próprios passos e o gotejar de água em algum ponto distante. Isso me deu até mais coragem. Então eu subi para o meu posto, o térreo. Era um vasto saguão de entrada com uma recepção e 3 corredores principais com um punhado de salas, que, para constar, eu nunca tinha nem aberto as portas. Como eu disse, eu só passava pelos corredores. Fui abrindo porta por porta naquela noite, investigando cada canto, cada sala escura. O silêncio era quase absoluto, à exceção do barulho da minha própria respiração. O térreo era mais iluminado e foi tranquilo. Aqui também não tinha nada fora do comum. Minha coragem aumentou ainda mais. Quando eu comecei a subir os andares, porém, as coisas começaram a mudar. No segundo andar, onde ficavam antigas salas administrativas, ouvi o primeiro barulho.
Eu estava em uma das salas e veio um som abafado, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo corredor. A luz da lanterna tremia nas minhas mãos, mas não tinha nada ali naquela sala, então eu saí. Sou homem macho e eu não iria parar ali não. Continuei, só. Investiguei todas as salas do segundo andar, uma por uma, mas não encontrei nada de anormal, a não ser o barulho do primeiro andar. O corredor estava vazio, assim como as salas. Quando saí da última sala e entrei no corredor para pegar a escada para o terceiro andar, eu ouvi claramente o som de alguém andando, como se alguém estivesse se aproximando de mim. Eu apontei a lanterna, mas não tinha ninguém ali. No terceiro andar, uma risada estranha e abafada ecoou pelas paredes. Logo que eu entrei no corredor, deixando os meus pelos todos arrepiados, fui seguindo o som até uma sala no final daquele corredor. Quando eu abri a porta, um vento frio saiu da sala, eu juro por Deus. Meu coração acelerou e o que eu vi ali me deixou paralisado. Uma cadeira de escritório girando lentamente, como se alguém invisível estivesse se divertindo com ela. Eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. O riso continuava, mais forte agora, parecendo vir das paredes ao meu redor. Eu não conseguia nem me mover, só conseguia olhar aquela cadeira girando sozinha no meio da sala escura. Eu estava lá, encarando uma cadeira que estava girando sozinha, parecendo uma cena de filme de terror. Eu até pensei em sair correndo, mas os meus pés pareciam estar grudados no chão. A risada que antes parecia longe, de repente ficou bem pertinho, como se alguém estivesse rindo bem no meu ouvido. Eu achei que eu fosse morrer. Toda a coragem que eu tava foi embora rapidinho. Mas a coisa ficou ainda mais esquisita quando a risada parou. Aí do nada eu vi uma sombra na parede. Mas não era uma sombra normal não. Parecia a silhueta de uma pessoa, só que toda retorcida. E o pior, essa sombra estava se mexendo, dançava na parede como se fosse algo vivo. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo, mas tudo era tão estranho, tão fora do comum, que a única coisa que eu consegui fazer foi ficar ali parado, encarando aquela sombra na parede. A risada tinha parado, mas agora parecia que estava ecoando dentro da minha cabeça, me deixando ainda mais assustado. Só consegui sair do meu transe quando o meu celular despertou para a hora do lanche. A risada na minha cabeça parou, a sombra na parede simplesmente sumiu e eu finalmente consegui me mexer de novo. Foi aí que eu corri, eu desci as escadas rezando o Pai Nosso e eu não parei no térreo, fui para fora do prédio, na rua mesmo. Eu fiquei ali até o amanhecer. Quando o Antônio chegou, eu entrei com ele, peguei minhas coisas, chamei ele até na porta e contei tudo. Eu pedi demissão e não soube mais o que houve. Eu não passo nem perto daquele prédio hoje em dia. Eu não sei o que era aquilo, se era fantasma, espírito ou se era a minha cabeça que estava me pregando peça. Aquela noite mudou a forma como eu vejo as coisas. E mesmo que tenha sido tudo imaginação, o medo que eu senti era real demais. O Silo, enviado por Joaquim. Prazer, meu nome é Joaquim. Trabalhei por alguns anos em Goiânia, mas a vida me levou a fazer bicos como segurança noturno de uma empresa terceirizada em diversos cantos do nosso Goiás. Eu cobria as férias dos vigilantes e por isso eu viajei bastante pelo estado. Acredite, eu já vi de tudo um pouco, mas o que mais mexeu comigo de verdade foi quando me mandaram para fazer vigia num silo de grãos abandonado ali para os lados de Lusiânia. O lugar já dava arrepio só de olhar. Imagina então quando a noite caía. Era um silo velho, alto e escuro, que há muito tempo não via um grão de soja ou de milho. Tinha até uma história de que o dono havia desaparecido do nada. Ninguém soube o que aconteceu, só deixou o silo e um monte de dívidas. O espaço estava em inventários e até sair o dono definitivo precisava que alguém cuidasse, mas algumas pessoas estavam indo de carro até lá para ter momentos íntimos, se é que você me entende. No começo, achei que seria fácil, só algumas noites tranquilas no meio do nada. Ah, como eu estava enganado. Bom,
O lugar era um tanto sinistro. Imagina um gigante de concreto e ferro no meio do nada, só rodeado de mato, e um silêncio que chegava a dar arrepio, como uma guarita improvisada e um único ponto de energia elétrica puxado muito mal em uns fios enrolados. O silo tinha uns 20 metros de altura, parecia um farol perdido na escuridão. As máquinas estavam todas empoeiradas e enferrujando. Meu serviço era simples: chegar lá pelas 7 da noite, dar uma olhada em volta para ver se estava tudo em ordem e depois ficar de olho até o sol raiar. Era simples. Na guarita barraquinho, que foi como eu apelidei, só tinha uma mesinha com cadeira e um micro-ondas, apenas uma tomada e um banheiro bem complicado de se usar. Eu estava sozinho. Não tinha mais ninguém para dividir a vigia comigo. A empresa que me contratou disse que não era necessário ter mais ninguém ali. O lugar era tranquilo. E realmente, nas primeiras noites foi tranquilo demais, mas depois as coisas começaram a ficar estranhas. Eu comecei a ouvir barulhos que vinham de dentro do silo. Não eram barulhos normais, eram inquietantes. Barulhos de arranhões, como se alguém estivesse tentando sair de lá de dentro. E tinha também os sussurros, como se estivesse se lamentando por alguma coisa. Não dava para entender o que diziam, mas era como se estivessem sofrendo. E vinha de dentro do silo, como se alguém estivesse lá. E isso começou a mexer com a minha cabeça. Pois é, eu cheguei a pensar em falar com o pessoal da empresa. Mas sabe como é, né? Eu não queria que eles pensassem que eu estava ficando maluco ou que estava com medo do serviço. Então eu resolvi ficar de bico calado e tentar entender o que estava acontecendo. As noites foram passando e os barulhos continuavam. A cada noite parecia que ficavam mais fortes e mais próximos de mim. Até que numa noite eu não aguentei. Era quase meia-noite e os barulhos estavam insuportáveis. Eu resolvi então pegar a lanterna e subir até o topo do silo para ver o que estava acontecendo. No início, tudo parecia normal. Eu subi pela escada de ferro que dava acesso ao topo e eu fiquei lá olhando para o buraco escuro do silo. Liguei a lanterna e apontei para dentro, mas a luz não chegava até o fundo. Foi quando eu escutei um grito. Um grito desesperado e sofrido que saiu lá do fundo do silo e subiu retumbando pelas paredes de concreto. Quase que eu caí da escada de tanto susto que eu levei. Eu desci correndo e tranquei a porta do barraquinho /guarita e passei o resto da noite em alerta com a luz acesa e um porrete na mão. Quando o sol nasceu, eu estava exausto, mas ao mesmo tempo eu precisava entender o que estava acontecendo naquele silo. Bom, depois daquela noite, eu não consegui mais ficar quieto. Eu não voltei para o hotel na cidade, eu esperei o sol subir no céu, peguei minha lanterna e um cano de ferro que tinha lá e decidi subir novamente até o topo do silo. O dia tinha amanhecido lindo, céu azul, mas eu não conseguia pensar em nada além do que tinha acontecido na noite anterior. Subi os degraus da escada de ferro com o coração batendo forte. Cheguei ao topo, respirei fundo e apontei a lanterna para dentro do silo. A luz não alcançava o fundo, era só um poço escuro. Parecia que até engolia a luz. Resolvi então descer a escada que levava para o interior. Aquela mesma que a gente usa para checar se ainda tinha grão para retirar. Quanto mais eu descia, mais frio ficava, como se estivesse dentro de um freezer. Quando eu cheguei lá embaixo, eu não vi nada, só um monte de grão velho e mofado. Mas o silêncio me apavorou, só se ouvia o meu próprio respirar. De repente, eu ouvi um ruído. Era como se alguém ou algo estivesse arrastando no meio daqueles grãos velhos. Eu apontei a lanterna na direção do som e aí eu vi a sombra de algo grande e disforme se movendo. Eu gelei, eu não sabia se corria ou se gritava. Mas então aquela coisa soltou um grito igualzinho ao da noite passada. Um grito que dava calafrios. Só que dava pena ao mesmo tempo, sabe? Eu subi a escada o mais rápido que eu pude. Eu saí do silo e fechei a porta. Me encostei na parede tentando recuperar o fôlego.
Aquilo não era humano. Era algo que eu nunca tinha visto, que eu não podia explicar. E estava lá no fundo do silo. Desde aquele dia, eu não consegui voltar mais naquele lugar. Eu falei pro patrão que eu não ia mais trabalhar sozinho. Eles que dessem um jeito. Aí a empresa me trocou de local. Passou quase um mês e o patrão me chamou para conversar. Ele me disse que contou o que aconteceu para os herdeiros do lugar que estavam aguardando o inventário sair. Eles mandaram investigar e acharam o corpo do dono falecido dentro do silo. Tudo indicava que o homem tinha tirado a sua própria vida. De lá para cá, meu patrão só me enviou para lugares tranquilos, graças a Deus. A Universidade Vazia, enviada por João Carlos. Bom, meu nome é João Carlos, mas todos me chamam de Joca. Sou natural de Londrina, Paraná. Em 2020, eu comecei a trabalhar como vigia no campus de uma universidade aqui da minha região. A pandemia tinha esvaziado o lugar, sabe? Era uma tristeza só. Salas de aulas vazias, dormitórios silenciosos. Dava uma saudade danada da agitação dos estudantes. Mas como eu sempre digo, trabalho é trabalho, né? Mas eu vou te contar. Uma coisa é trabalhar num campus cheio de vida. Outra, bem diferente, é cuidar de um lugar que parece ter sido esquecido pelo mundo. À noite, aquele silêncio todo pesava. Dava para ouvir até a própria respiração. Às vezes, parecia até que o prédio todo guardava a energia daqueles estudantes que já não frequentavam mais o local. Nos primeiros meses, eu me sentia só. Mas depois, eu comecei a sentir que não estava sozinho de verdade. Como se algo estivesse sempre ali me observando. Eu sei, parece coisa de filme de terror, né? Mas é pura verdade. Se tem algum vigia aí que estiver ouvindo esse meu relato, vai poder confirmar. Foi numa dessas noites solitárias que eu comecei a perceber que a universidade vazia talvez estivesse abrigando espíritos. Bom, as coisas começaram a ficar estranhas. No começo eram coisas pequenas, sabe? Tipo barulho de passos quando não tinha mais ninguém por perto, ou portas batendo quando todas as janelas estavam fechadas. Eu ainda jurava que de vez em quando eu ouvia risada de criança vindo de algum lugar. Mas eu pensava, ô Joca, tá ficando maluco, meu filho? Eu tentava não pensar muito nisso e continuar o meu trabalho. Mas daí, uns 4 meses depois, começou a ficar difícil de ignorar. Foi quando eu vi pela primeira vez. Eu estava na sala de controle, olhando as câmeras, quando eu vi algo se movendo numa das salas de aula no térreo. Parecia uma sombra meio passando por ali, sabe? E daí ela sumiu. Mas não parou. Cada vez mais eu via aquela sombra pelas câmeras em locais diferentes, um vulto mesmo. E cada vez ela aparecia mais perto de onde eu estava. E os barulhos começaram a ficar mais altos, mais frequentes. Dava para ouvir sussurros, como se alguém estivesse falando bem baixinho. Mas não dava para entender o que dizia, porque não parecia que estava falando brasileiro. A cada noite que passava, eu me sentia mais observado. Parecia que aquela coisa, seja lá o que fosse, estava me testando. E eu estava ficando cada vez mais apavorado, né? Eu sei que parece loucura, mas é a verdade. Eu nunca passei tanto medo na minha vida. Ah, cara, eu nem gosto de lembrar. Eu comecei a ir na igreja da minha mulher, no centro espírita perto de casa para receber passe, até no terreiro de umbanda do meu padrinho eu fui, tudo para me proteger. Foi numa noite em que a lua estava minguante, quase nova. Eu estava de ronda pelos corredores da universidade, tentando não pensar em todas aquelas coisas estranhas que eu estava vendo e ouvindo. Foi quando eu ouvi aquele sussurro de novo, mas dessa vez estava diferente, estava mais alto e mais nítido, sabe? Como se estivesse bem do meu lado. E daí, quando eu virei a esquina do corredor, eu vi ela, uma sombra. Mas não era mais uma sombra só passando, ela estava parada no meio do corredor em pé. Meu sobrinho, que me ajudou a escrever aqui para vocês, inclusive que me apresentou o canal, falou que o melhor jeito de eu explicar era falando que parecia um holograma, como se estivesse me esperando. Era alta, mais alta do que qualquer pessoa que eu já tinha visto.
E mesmo sendo uma sombra, dava pra ver que ela tava olhando pra mim. E eu juro que eu ouvi ela rindo. Eu fiquei paralisado, cara. Sabe quando você fica tão assustado que nem consegue se mover? Já passou por isso? Foi isso que aconteceu comigo. E a sombra, ela começou a vir na minha direção bem devagar, meio que flutuando. Eu tentei gritar, mas a minha voz não saiu. Eu tava sozinho no meio da noite, num prédio vazio, cara a cara com uma coisa que eu nem sabia o que era. Foi aí que alguma coisa em mim se mexeu e eu consegui correr. Corri e corri muito, como se minha vida dependesse disso. E na verdade eu acho que dependia mesmo. Corri até a sala de controle e tranquei a porta. Eu fiquei lá o resto da noite, sem conseguir tirar os meus olhos da porta. Eu tava esperando aquela coisa aparecer. Não dá pra ver as coisas do mesmo jeito depois de algo assim, sabe? É assustador de verdade. Eu inventei uma história lá que não vou falar aqui. Meu chefe me mudou pro turno do dia. Eu continuo trabalhando no mesmo lugar, mas durante o dia nunca mais vi nada. Com o tempo, os estudantes voltaram e tudo se normalizou. Obrigado por nos ouvir e assistir. Deixe seu like e se inscreva. Até a próxima.